Bem, obrigado. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Realmente quero ressaltar mesmo a alegria de estar com a Inês aqui. Eu me lembro, um ano antepassado, que a gente foi lá na Kaala, onde a gente está iniciando o trabalho, e a Inês já tinha me falado a respeito de alcançar as pessoas ali, as crianças. Foi quando o Senhor me falou sobre algo que iria acontecer ali no Ambo. E a Inês estava me contando, eu ainda não conheço, mas eles chegaram agora numa comunidade que fica alguns quilômetros ali da Kaala, que é além, a Kaline esteve lá, e as meninas estão trabalhando lá, e ela estava me falando que foi de uma situação de socorro, né? Ela encontrou uma criança que estava sofrendo de hipotermia no frio, no lixo. E ela resgatou aquela criança, ela levou para o hospital, tratou daquela criança, e aquela criança estava desaparecida. Acho que é mais de um ano, não é isso, Inês? Há 2 anos, desaparecida da sua família. E a Inês encontrou a mãe dele, encontrou a família dele, e hoje eles têm um grupo familiar lá, e a Inês me falou que já são 20 pessoas que receberam a Cristo, que estão recebendo a palavra. Então, meu irmão, é assim que Deus opera. Não tem limite, não tem barreira. E a gente não tem uma estrutura ainda física. É uma benção a gente poder ter uma estrutura, um prédio, mas a estrutura não impede o mover de Deus. A falta da estrutura não está impedindo o mover de Deus. Pessoas têm sido alcançadas, pessoas têm sido salvas lá no Ambo, e eu creio que, além da salvação, que já é algo maravilhoso, vai chegar um tempo agora de mudança de mentalidade através da palavra da fé que está chegando no Ambo. Amém? Essa é a nossa missão nesse tempo. Nós encaramos com muita responsabilidade, seriedade. Nós assumimos essa visão do ministério como a nossa visão. Estamos comprometidos com ela. E sai da frente que ninguém vai nos parar. Aleluia. Amém? Sai da frente que agora o negócio está violento. Depois do Congo, depois a gente chega do Congo, é assim. Meu irmão, a gente vai completar agora uma semana que chegou do Congo, numa situação inusitada. Você deve estar acompanhando que os conflitos aumentaram, as tensões por conta das eleições que vão ocorrer naquela nação. Graças a Deus, as nossas crianças da Baluarte lá estão protegidas, estão bem guardadas, mas continue orando para que a cidade de Goma não seja invadida por rebeldes, por radicais. Amém? Para que aquele povo realmente tenha paz. Nós cremos na paz do Senhor, apesar das perspectivas super negativas que nós temos. Nós sabemos que o Congo, aquele povo não foi gerado por homens, foi gerado por Deus. Existe uma origem divina e uma bênção sobre aquele povo, apesar de nós olharmos para a realidade atual daquele lugar. Amém? Queridos, e sobre isso, nós ontem celebramos a independência, se chama de Panda, né? O tempo de independência aqui de Angola. São quanto tempo de independência, gente? 48 anos. O Brasil tem mais de 500 e poucos anos, que eu já perdi a conta. Eu parei no 500. Então, são 48 de independência. E a gente costuma dizer, né, ressaltar essa palavra, independente. Né? E é interessante a gente refletir que não adianta a gente ser independente se a gente não sabe quem a gente é. Não adianta a gente nos declararmos independentes se nós não sabemos qual o propósito que o Senhor tem para nós. Não adianta a gente dizer somos independentes, mas caminhamos sem destino, sem ter um destino. E nós sabemos que Deus tem um propósito, tem uma origem, tem um propósito e tem um destino para essa nação. Ele tem uma origem, um propósito e um destino para a sua vida, para a sua família. Deus não cria nada, não estabeleceu nada sem propósito. Toda a estrutura constituída por Deus tem uma direção que Deus ordenou. Aleluia. E nós cremos, meu irmão, que Deus tem uma direção para essa nação. Nós cremos que Deus tem uma direção para Angola. Deus tem uma origem que não é no pós-guerra, no pós-colonização ou antes da colonização. A origem dessa nação é em Deus, ela foi gerada por Deus. É uma origem divina. Por mais que o diabo e o pecado e diversas situações
tenham deturpado todos os valores que essa cultura, que esse povo tem. Deus não se esqueceu e os propósitos de Deus para Angola permanecem fiéis e de pé. Aleluia! Gostaria que você pensasse, se você não sabe quem você é, se você não sabe qual o propósito de Deus para a sua nação, você está perdido. E quem anda perdido acaba ficando num loop temporal. Estou usando essa palavra. Sabe o que é um loop temporal? É aquela vida que dá voltas, voltas, voltas no mesmo ciclo. Ei, hoje é um dia de você romper o ciclo. Através da sua fé. Hoje é o dia de você quebrar esse loop temporal, onde a sua vida dá voltas e voltas. Vamos quebrar isso e caminhar para a direção que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Há um destino divino para você, há um propósito divino para você em Deus nesse tempo. E se é para você, é para Angola também. Amém. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Aleluia. 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 Gênesis capítulo 1, você conhece, muita gente conhece. Versículo 26, 27 e 28. Enquanto você encontra, eu vou lendo aí. Acho que vai aparecer aqui no telão também. Vamos lá, para ganhar tempo então. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Só quero frisar que homem é ser humano. Que tem gente que confunde, né? Homem, ser humano, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus ordenou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém. Meu querido, a maior crise da atualidade que nós temos não foi a pandemia, não é a miséria, não é os problemas sociais e políticos. Muitas das vezes, nós ouvimos os noticiários e hoje mesmo eu ouvi algumas notícias sobre Angola. Nós temos acompanhado a crise econômica. Hoje o mundo está em conflitos, em guerra, em vários lugares. Mas eu quero te dizer que isso não é a principal crise que o ser humano vive, que o mundo vive. Sabe qual é a maior crise que o ser humano vive? É a perca de identidade. Sabe por que eu acho interessante? Eu me lembro que alguns anos atrás a Record fez uma novela que se chamava Gênesis. Eu não acompanhei a novela, mas pela internet eu vi, acho que uns 7 primeiros capítulos, que retratava figurativamente aquele episódio da criação. Uma coisa que eu achei interessante é que, dentro da história da novela, depois da queda do homem ali em Gênesis 3, o homem foi cada vez mais se distanciando do Criador. E esse processo é contínuo. A humanidade tem cada vez mais se distanciado da sua origem, do seu propósito, do seu destino do Criador. É por isso que você diz, muitas das vezes, que não tem jeito, não tem solução. Por quê? Se você está ligado ao seu propósito, à sua origem, ao seu destino, você vai ver que Deus tem uma solução, Deus tem um jeito certo, Deus tem um propósito tremendo para toda a humanidade. Amém. Glória a Deus. Mas o mundo, ele está perdido, se distanciando da sua origem, do seu espelho, do seu modelo. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, está perdido. Yes. My God. My God. Se perguntarmos para vocês, para algumas pessoas, quem é você?
Eu já fiz essa experiência muitas vezes e muitas pessoas têm muitas dificuldades de responder quem é você. Por quê? Olha qual os tipos de respostas que as pessoas respondem. Primeiro, as pessoas constroem a identidade dela, quem elas são, através do que sentem. E hoje vivemos uma geração hedonista. Eu sou aquilo que eu sinto. Não é o que, por exemplo, homossexuais dizem atualmente. Se você ligar a televisão, pesquisar na internet, você vai ver que muitas pessoas homossexuais dizem que nasceram assim e se sentem assim. Mas a Bíblia fala que nós não somos aquilo que sentimos. Sabe por quê? Cuidado com as emoções. As suas emoções, elas podem ser perigosas e podem armar ciladas para vocês. Quantas moças apaixonadas por um rapaz foram capazes de fazer loucuras por amor e aquele cara se desvalorizou você? Meu Deus. Talvez, eu não sei, tem alguém aqui muito apaixonada a ponto de fazer algo, tomar uma decisão errada. Ei, para! Você não é o que você sente. Esse sentimento não pode controlar a sua vida, direcionar a sua história. Sentimentos não nos definem. Não é o que eu sinto, é o que eu creio. Aleluia! Outras pessoas baseiam a sua identidade naquilo que as pessoas dizem. Não que não devamos ter uma boa reputação e as pessoas não possam falar bem ou nos criticar corretamente, em amor. Mas você não pode deixar que o que os outros falam sobre você definam a rota da sua vida, definam a origem da sua vida. Porque muitos disseram: eu sou fruto do acaso, eu sou um filho indesejado, eu sou a ovelha negra da família. Mas não é isso que Deus diz sobre você. Meu Deus. Isso é o que falam sobre você. Te chamam de fracassado, preguiçoso, mentiroso. Existe um termo agora moderno que é o bullying. Só que o que te disseram não faz sentido para você. Você não deve se importar com o que as pessoas falam sobre você. Você deve procurar saber o que Deus diz ao seu respeito. Porque logo essas palavras vão perder o sentido. Meu irmão, entenda uma coisa. Mas é o meu pai e a minha mãe que me lançou essas palavras. Toda autoridade é constituída por Deus. A autoridade paterna e materna veio de Deus. Eles prestarão contas a Deus. O seu papel é, se o seu pai não é convertido, não é crente, lançou uma palavra de maldição para você, é você declarar: eu não sou isso, eu não aceito isso, porque o meu Deus, a palavra de Deus, está acima da palavra do meu pai e da minha mãe. Glória! E dizer: Deus, tenha misericórdia, perdoa meus pais e minha mãe. Eu vivo hoje um relacionamento maravilhoso com a minha mamã. Mas quando eu saí de Angola, a minha mãe se juntou com a minha ex-namorada. Do Brasil, desculpa, para vir para Angola. Imagina a sogra e a namorada. Você não vai, não vai, não vai. E fizeram mesmo um inferno, meu irmão. As duas se uniram, acabou. Resultado: terminei namoro, vim para Angola. Lei de forte. Vim para Angola. E a minha mãe me lançou uma palavra muito forte. Ela disse que eu ia morrer aqui. E eu peguei aquela palavra, querendo ou não, existem palavras que entram dentro de nós e ferem a nós. Mas eu logo entendi, essa palavra não é verdade. Mas é sua mãe a autoridade. Não, quem me chamou foi Deus. E acima dessa palavra, existe a palavra do Deus que me chamou. E Deus está aqui.
tem mais orgulho sou eu. Ela fala para todo mundo, meu filho é missionário. Palavras que nos lançam não têm poder de definir o nosso destino, o nosso propósito. Eu anulo agora toda palavra de maldição sobre a sua vida. Está cancelado, está anulado todo vínculo satânico, palavras de opressão, de oposição na sua vida. Caem agora! Eu vejo Deus derrubando muros, derrubando palavras que foram lançadas pela sua vida. E muitas das vezes, outra coisa que a gente define quem nós somos é aquilo que nós fizeram. Pastor, aconteceu isso comigo há tantos anos. E aí, no próximo gabinete, pastor Júdice. E aconteceu isso comigo há tantos anos. E é isso. Até quando você vai ficar nesse ciclo vicioso de vitimismo para sempre? Angola precisa sair da posição de vítima e assumir a posição de liderança que Deus chamou essa nação. Sai do vitimismo! Ei! Deus não tem para Angola o lugar do branco. Deus tem um lugar único para essa nação. E por que eu falo isso? Preste atenção. O movimento hoje negro no mundo, ele fala do racismo como um assunto sério que acontece, mas fala isso na posição de vitimismo ou na posição de vingança. O Senhor não nos chamou para ser vingativos. Ele é a vingança e não nossa. Aí sabe o que acontece? As pessoas têm um senso de substituição. Existe um filme recente da Disney, que é A Pequena Sereia. Uma história que é uma história europeia. É uma história da cultura da Europa. E aí, eu não tenho problema nenhum. Colocou uma atriz negra para fazer. Para dizer, nós tiramos o branco e colocamos o negro. Peraí, meu querido. Você não precisa estar no lugar do branco. Você tem o seu lugar no Senhor. Eu não preciso do papel que é do outro. Eu preciso assumir aquilo que Deus tem sobre mim. Você está entendendo? Você está entendendo, igreja? É isso que a gente precisa se posicionar. Porque sempre vamos ficar sendo vítimas. E Deus não chamou para ser vítima. O abuso acabou. A exploração acabou. Você não é mais vítima. Você agora é livre. Livre! Acabou! Sabe qual é o nosso dever? Perdoar. Eu não quero, como brasileiro, me vingar de Portugal, não. Eu vou orar e eu vou abençoar os portugueses e vou alcançar Portugal com a palavra da fé. É isso! Nós não queremos vingança da Europa. Eles erraram porque eles se perderam do propósito e da sua origem em Deus. Você está entendendo? Mas eu vou lá pisar. Você vai se sentir bem por um momento, mas não vai preencher o seu vazio. Eu vou pisar nele. Assim como me fizeram, eu vou fazer também. Prazer momentâneo. O Senhor tem para você alegria eterna, satisfação eterna. Ele tem posição de reis e rainhas e não apenas de pessoas subalternas. Você tem que entender isso, meu irmão. E valorizar todas as etapas. Eu passei por isso. Não foi vontade de Deus, mas Deus estava comigo. Ele esteve o tempo comigo todo. Deus viu todas as vezes que você foi agredido, violado, violentado, que você teve seus direitos suprimidos, as injustiças que aconteceram. Jesus
Jesus conhece o que é injustiça. Jesus conhece o que é ser abusado, agredido, cuspido. Não existe nada que Deus não conhece. Não existe nada que você passe nessa vida que Jesus também não conheça. Ele conhece a sua dor. Ele conhece as injustiças que você sofre. Mas Jesus não se posicionou como vítima. Ele foi para a cruz com coragem, em obediência, foi para o sacrifício. Mas quando ressurgiu em glória. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É assim que vai acontecer na sua vida, quando você se posicionar na posição que Deus te criou para ser. As pessoas vão dizer, tem um brilho diferente aqui. A sua influência vai começar a alcançar e abençoar pessoas. Sem vitimismo, mas pregando a verdade. Aleluia. Aleluia. Oh. Deus é bom. Se você está definindo você mesmo nesses dois casos que nós vimos, nós temos eu dizendo para mim mesmo quem eu sou, ou deixando o outro dizer quem eu sou. Uma situação que me fizeram definir quem eu sou. Se você está fazendo isso, meu irmão, definindo a sua vida, o seu propósito, o seu destino a partir de outro ser humano ou de você mesmo, você está se esquecendo de Deus também. Se esquecendo que Deus tem algo para você. E que não é sobre o que os outros dizem ou lhe fizeram. É sobre o que Deus disse para você. Ele disse em Gênesis 1:3, ele disse o quê? Haja luz. E houve luz. Presta atenção, meu irmão. Toda palavra que Deus liberou para você, ela é verdade. Toda palavra que Deus liberou para você, ela é ativa. Mas a minha pergunta é, se o solo estiver despreparado, como é que você vai receber essa semente e vai florescer e frutificar nos propósitos dele? Ei, abra o seu coração para ver quem é o Senhor na sua vida. Ele é quem é o início da sua história. Toda a realidade começa nele e toda a realidade se sustenta nele. O seu destino não é a morte, o seu destino em Deus é a eternidade. Aleluia. E eu digo, é a maior pergunta do ser humano. Os cientistas estudam isso todo dia. Todo dia. Eles não sabem que a palavra de Deus tem resposta para isso. Todo mundo alguma vez já se perguntou, de onde eu vim? A ciência, a escola vai dizer que a gente veio do quê? Do macaco. Somos primatas dos macacos, mas a palavra diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu não vim do macaco. Deus criou o macaco, mas me criou não a imagem do macaco, mas a sua imagem e semelhança. Essas mentiras de Satanás estão sendo pregadas todos os dias nas universidades, nas escolas dos seus filhos, na sua escola. E você acredita? Ei, eu não vim do macaco. Ei, eu não estou em processo de evolução. Deus me criou a sua imagem e semelhança. Eu tenho algo de Deus depositado dentro de mim. É isso. Eu não olho para o macaco para dizer que eu venho dali. Eu olho para o alto e digo eu vim de Deus. Aleluia. Então, se você está se esquecendo disso, meu irmão, está na hora de você se lembrar. Está na hora de você se lembrar. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele é a nossa origem, ele é o nosso propósito e ele é o nosso destino. Eu vim de Deus, eu vivo para Deus e eu volto para Deus. A Bíblia está revelando. A Bíblia fala em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que era, o que é e o que há de vir.
Passado, presente, futuro estão nas mãos desse Senhor. A sua origem, o seu propósito, o seu destino estão nas mãos desse Senhor. Porque Ele é. Diga comigo, Ele é. Ele é. Aleluia. Jeremias 29, 11. Porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Sabe o que é esperança? A esperança é o propósito de agora. O futuro é a perspectiva lá para frente. O Senhor te dá propósito de vida. Talvez você está aqui perguntando, por que eu vivo? Você já saiu da pergunta de onde veio. Mas agora está dizendo, para que eu vivo? Para que eu acordo todo dia? Para que eu levanto todo dia às 5 da manhã, pego o trânsito de Luanda, vou trabalhar, vou estudar, volto para casa? Não faz sentido para você. Deus tem um propósito na tua profissão. Deus tem um propósito no teu negócio. Deus tem um propósito na tua família. Quando nós nos movemos pelo propósito de Deus, não nos movemos pelo que os outros dizem, por dinheiro ou por uma posição social. Nos movemos e entendemos que se nós estamos naquele lugar, Deus me chamou para estar ali e Ele tem uma grande missão para mim. Meu irmão, você não é alguém que não tem propósito. Deus tem propósito. Aonde você está, aonde Deus te colocou, Deus tem o propósito dele. Nem tudo é dinheiro. Porque muitos jovens vão escolher a sua faculdade, a sua formação, de acordo com o salário. Não oram e perguntam, Deus, qual é o seu propósito para mim? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? E chega lá, se frustra. Alguns se formam em medicina, mas não dá certo em medicina. Por quê? Ouviu os outros, não ouviu a Deus. Está na hora de nós, como igreja, nos posicionar sobre qual propósito Deus tem para nós. Sair da zona do conforto, sair da zona de interesse e fazer, por exemplo, o que os muçulmanos fazem. Quando os muçulmanos chegam num país, sabe o que eles fazem? Eles começam a treinar os seus filhos com a melhor educação, com o melhor para que ele possa chegar onde? Nos lugares mais altos daquela sociedade e possa influenciar aquela sociedade. Aconteceu isso em Moçambique, ninguém percebeu. Mas hoje, muçulmanos já estão na política, perseguindo missionários, tirando vistos de missionário, fechando instituição. Por quê? Eles estão nos lugares altos. Eles entenderam qual é o propósito deles. Ainda que errado, não estou falando sobre o propósito, estou falando sobre a motivação. Eles entenderam e estão lá. Quando é que nós vamos entender que o Senhor tem para nós, igreja, os melhores lugares dessa nação? Quando é que você vai entender que você não é pobre, não é coitadinho, você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você carrega o propósito de Deus dentro de você, e aonde você coloca a planta dos seus pés, ali tem que ser abençoado. Talvez você no seu trabalho nem fale de Jesus, mas as suas atitudes vão começar a mudar aquele ambiente, que vai mudar o ambiente da nação, da escola. Você está entendendo? É sobre isso que a gente está falando. Não é ser crente só de vir para a igreja. Não é de domingo a domingo. Você é muito mais igreja quando está lá fora do que aqui dentro da congregação. Toma vergonha, meu irmão. Não adianta se vestir de crente para vir no domingo, se na segunda-feira você não é crente de verdade. Se esquece de quem você é. E quem se esquece da sua identidade, topa qualquer coisa, aceita qualquer coisa. É por isso que crente se corrompe, é por isso que meninas vão para a cama com qualquer um, porque não sabe o propósito da sua vida, não sabe quem são. Então, qualquer coisa que chegar, eu vou. Ei, você não foi criado para qualquer coisa. Os planos de Deus para a sua vida não são qualquer coisa. O seu corpo é templo do Espírito Santo, não é para qualquer um mexer, tocar, porque você é de Deus. Aleluia! Aleluia! E a última pergunta, a morte. Todo mundo se pergunta o que acontece depois da morte. E estão pesquisando isso.
Dizem que alguns espíritos, da mentira, né? Voltam para dizer como é lá. Mas eu não preciso que nenhum espírito maligno, nenhuma cartomante, nenhum bruxo feiticeiro me diga como é a eternidade, porque a palavra revela o que é a eternidade. E revela não só de ler, não só porque está escrito, mas de alguém que vivenciou a morte. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É por isso que eu falo, o momento da morte é um momento muito triste, porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. Nós fomos criados para a eternidade. E nos dói. Viver uma morte é o momento mais difícil para o ser humano, mas este momento foi vivenciado por Jesus Cristo ali na cruz. Ele sentiu o que é morrer. Ele sentiu o que é a injustiça de ser morto sem ter pecado algum. E ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ele morreu, ele viu e provou o que é a morte, mas ressuscitou, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, mas também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! Meu irmão, presta atenção. Você quer saber para onde você vai? Presta atenção, nós vamos ser ressuscitados com o Pai. Nós seremos vivificados com o Pai. O que aconteceu com Cristo acontecerá conosco também. Ei, a morte não é o fim. Para de ficar buscando respostas para a sua vida, aonde você só vai encontrar mentiras. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Então, meu irmão, eu finalizo dizendo que Deus criou tudo com oba. Diga comigo, oba! Oba! Mais alto, oba! Oba! Sabe o que significa oba? Deus criou tudo com ordem, beleza e abundância. Uau! Quando você olha para a humanidade, talvez você olhe para a sua casa, para o seu país e veja desordem. Mas, por favor, vista as lentes da palavra e enxergue ordem no seu lar. Enxergue ordem na sua nação, porque foi assim que Deus criou essa nação. Beleza. Hoje, o padrão de beleza é todo deturpado. Coisas feias são valorizados, obras de arte feia, música feia, tudo feio. Mas não é esse padrão que o Senhor nos criou. O Senhor criou tudo com beleza. Olha para os céus, olha para as estrelas, olha para o mar, olha-se no espelho e você vai ver o Criador. Aleluia. Beleza e abundância. Meu irmão, você que é da fé, já deveria entender que nós não somos pobres. Nós não somos miseráveis. Porque Deus nos criou para ser férteis e multiplicar. Não só em números de filhos, mas também em todas as áreas. Você foi criado para prosperar. Você foi criado para multiplicar. Porque o reino de Deus não é diminuição, mas é multiplicação. Oba! Diga oba! 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 O contrário de oba é feiura, desorganização, desordem, escassez. Mas não foi assim que Deus nos criou. A Bíblia fala, e eu finalizo em Romanos 14, 8. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você é de Deus, rapaz. Você que chegou aqui, você é de Deus. Estou falando para pessoas que ainda talvez se afastaram da sua direção em Deus. Deus criou você, criou essa estrutura
que não veio de homens. Deus te conhece antes do ventre da sua mãe, tem propósitos para a sua vida antes do ventre da sua mãe. Mas Ele tem uma direção para a sua vida, que só Ele pode dizer, porque Ele é a primeira pessoa que fala na história. Mas ninguém pode ditar para onde você vai. É Ele. E eu gostaria de fazer um apelo nessa manhã, para você que ainda não recebeu a Cristo, ou para você que está afastado da sua identidade em Deus. Volte para o propósito que Deus tem para você. Volte para a direção. Eu vejo essa palavra muito nítida. Direção. Deus tem direção para algumas pessoas que estão perdidas nessa manhã. Se você quer receber a Cristo ou voltar para Cristo, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar para você, que eu sei que hoje é uma manhã de salvação, mas também uma manhã de resgate. Algumas pessoas vão ser resgatadas do fundo do poço. Algumas pessoas podem até estar prestes a se suicidar, porque já perderam a noção do propósito da vida, já perderam a noção da sua origem e do seu destino. Algumas pessoas podem estar se desvalorizando, se entregando para qualquer um, se corrompendo. Mas Deus tem resgate para você nessa manhã. Vamos se colocar de pé? Vamos se colocar de pé e eu quero orar por... Vem aqui rapidinho, você que quer receber a Cristo. Tem alguém hoje que deseja receber a Cristo nessa manhã? Aleluia. Pode vir sem medo. Tem uma canção que fala assim: não existe uma dor que eu sinta que não tenha poder para curar. Não existe uma lágrima que Ele não possa enxugar. Não existem pecados ou culpas que o seu sangue não possa lavar. Não existem cadeias que Ele não possa arrebentar. Aleluia. Leide, vem. Leide. Urabassi. Vem. Rababassoco. Enquanto algumas pessoas estão vindo aqui receber a Cristo e se aproximar, você aí no seu lugar, ore pela sua vida, pela sua família, pela sua nação. O Senhor tem direção. Todas são para receber Jesus? Sim. Eu vou só orar por vocês e depois tem um casal e acompanhar eles. Acabou. Senhor, muito obrigado por essas pessoas que tomaram essa decisão de vir aqui na frente. Meu Deus, como esse culto vale a pena quando a gente vê as pessoas entregando a vida para o Senhor. Nós abençoamos a vida deles, declaramos que essa decisão, Senhor, fique clara na mente e no coração deles, Pai. Muito obrigado por salvação, obrigado porque se nós estivermos juntos, tivermos tudo em comum, se compartilharmos, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor quem dá o crescimento a essa igreja, Senhor. Muito obrigado por esse crescimento, obrigado por essas pessoas que estão acrescentadas ao teu reino, que estão acrescentadas toda palavra que foi lançada sobre você. Senhor, Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te chamou. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Ele é o seu Pai. Ele é quem te guarda. Ele é quem te protege. Olha, Ele te escolheu. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Receba nessa manhã, em nome de Jesus. Com esse lugar, marque eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem acompanhar. Irmãos, eu queria que você sentasse só um minuto e o irmão continuasse tocando aquela mesma melodia que você estava tocando na pregação. Eu pedi ao pastor Júlio 3 minutos para dar uma palavrinha. Meu telefone estava aqui, da parte de Deus. Você precisa me ajudar. Eu queria que o Júlio viesse aqui. Ele não sabia que a palavra era para ele, mas é para ele e para toda a igreja. Amém? Pode fechar esse livro para mim, para a organização do celular. Irmão do teclado, você tem que vir comigo, senão você não me ajuda.
Você tem que tanger, viu? É você mesmo. Não tanger aí no seu coisa, por favor. Yenda Yesu nangayemba vote komboyeza. Rumimba Yesu nangayemba lo sheyandu. Rembo Yesu nana revodeye. Onemba Yesu nangayebo Yesu. Revondoye, revondoye, se vandeamolo, revondoye. Ou você vai assistir, ou você vai entrar no que o Espírito vai dizer. Onde está o som das línguas nesse lugar? Não é línguas que te ensinaram, mas é línguas de dentro, de dentro, de dentro, de dentro, de dentro. Eu quero que você me ajude. O Espírito me mostrou fases que o Senhor viveu, e essas fases que o Senhor vive, a igreja vive também. E eu lembrei das fases de Ezequiel no capítulo 47. E ele diz que o homem chegou para ele, fiz bem só em cima aqui para ajustar. E no primeiro momento, ele mediu 500 metros. Diego, fica com essa trema para poder medir. Ele mediu 500 metros. Foi a sua primeira corrida quando você aceitou assumir essa responsabilidade em 2020. E ele diz que quando o homem mediu 500 metros, a água veio e bateu no tornozelo dele. Era o tornozelo da sua autoridade começando. Era o tornozelo do envolvimento do Espírito que estava começando para o Senhor começar a reger as coisas. E o homem diz depois que ele foi levado, primeiro ele é levado para o lado de fora. É quando você foi levado para dentro do que Deus tinha. Depois o homem diz que ele foi levado para o lado do leste. É quando Deus começou a te dar as direções, não mais pelos que te ensinavam, mas pelo aquilo que ele te mostrou. A direção começou e as águas começaram a chegar no tornozelo. Ele fala primeiro sobre as águas do lado de fora que batiam no tornozelo, depois ele fala sobre as águas que vêm até a cintura. As direções que chegaram. O Senhor fala que você está bem aqui na cintura. É claro, muita coisa para essa igreja é clara hoje. Mas para 2024, Júdice, Deus está falando para você que o nível da água jorra e vai jorrar acima do teu joelho e ele vai passar da tua cintura e ele vai subir a um nível em 2024 que, sabe, o Senhor já afundou na piscina ou já afundou na água corrente que vai, você não tem força para levar as coisas. O que você faz é ficar parado e deixar a água levar você. Esse é o nível que vai aumentar da sua autoridade, da graça, do Espírito e da unção para essa igreja. É um nível que o Senhor vai entrar e que a igreja vai entrar também, porque assim com o tempo a gente vai sabendo fazer algumas coisas. A água vai nos ajudando, ó. Enquanto a água está aqui, a gente ainda anda, a gente mesmo. Quando a água vem para cá, a gente mesmo ainda anda também. Mas quando a água nos sucumbe, Júdice, desculpa fazer isso, só proteger a cabeça do povo, por favor. Vai, pode rodar até embaixo. Pode rodar até se quebrar, nós vamos para outra, roda até embaixo. Quando a água nos sucumbe, já não é uma medida humana, é uma medida divina sobre nós. Não é mais uma medida humana, é uma medida divina. Não é mais um pensamento humano lhe dizendo como fazer as coisas, é um pensamento divino. E quem há de se levantar contra um pensamento divino? Quem há de se levantar contra uma direção divina? Quem há de se questionar quando o homem está mergulhado dentro de uma água que não é ele que está levando ele? É o próprio Deus que está levando ele. E eu quero deixar o último versículo sobre essa cena, e o homem diz assim, ó:
Ele me levou para um outro lugar e ele disse: filho do homem, o que você vê? Ele levou-me então de volta para a margem do rio. Quando ali eu cheguei, eu vi árvores por todo o rio. Deus vai mudar as cenas do que você está vendo a respeito dessa igreja. Existem cenas que Deus vai mudar dentro do seu espírito a respeito do que você está vendo. Porque a água te sucumbiu e agora você não vê mais com os seus próprios olhos. Quando a gente tem água nos olhos, só Deus para nos fazer enxergar. E diz: quando ali eu cheguei, eu vi muitas árvores no rio e ele me disse: essa água flui em direção a uma região sitiada no leste de Arabe, onde entra no mar. Quando ela deságua no mar, ali ela é saneada. E o versículo 9 diz: por onde o rio passa, haverá todo tipo de animal e de peixe. Se você precisar de coisa, Deus vai lhe dar. Se você precisar de dólar, Deus vai lhe dar. Se você precisar de real, Deus vai lhe dar para essa obra que Ele me deu. Haverá todo tipo de animal, todo tipo de peixe, todo tipo de suprimento nessa fase que está virando para esse ano que vai vir. E diz: porque as águas fluem de lá e elas vêm para sanear a água salgada. Quando você entra nessa medida, o que é de água salgada que não está produzindo vida nessa igreja, essa água vem para sanear e é onde você entra nessa profecia. Se você é uma água que sabe que é sanear água, é limpar a água. É limpar a coisa na tua mente, é limpar a coisa no ciclo da igreja, é limpar a coisa no processo do desenvolvimento do dia a dia da igreja. Essa água passa por ele e essa água limpa também coisas que o Senhor está tentando limpar e não está conseguindo por causa da falta de caráter de algumas pessoas aqui. Essa água vai limpar para você. E ele diz também: e essa água vai sanear, e de modo que por onde o rio passar, vai haver vida. Por onde o rio passar, vai haver água em todo lugar. Tudo que estava morto. Júdice, eu sei que você tem visto coisas que não estão vivas aqui. Tem coisas que estão mortas aqui e é coisa da visão. Que você tem tentado fazer com que com toda força, ou que isso nasça, ou que isso viva, ou que isso permaneça. Mas a partir de hoje não vai ser mais a sua força fazendo. A igreja, você sabe, desde o princípio é dele. Ele colocou à frente juntos, mas ele não lhe abandona. Ele sabe que a igreja é dele. Ele sabe as responsabilidades que ele tem que cumprir para com a igreja dele. Tudo que o Senhor estava vendo, quando você chegar nas suas orações, tudo que o Senhor estava vendo, que estava pesado nos seus ombros, que parecia que você não estava conseguindo junto com a sua equipe, o próprio Deus vai jogar uma água para limpar essas coisas. Ou para onde o Senhor está querendo chegar, não vai mais haver impedimento. Eu não estou fazendo a minha maçã, não vai haver mais impedimento. Junte-se seus braços, não vai fazer mais força como o Senhor fez esse ano. Seu braço não vai ter que se esforçar esse ano. A água vai te levar e não só te levar, ela vai limpar o que é necessário limpar dentro dessa igreja para que você possa chegar e entregar do jeito, e é para Deus do jeito que o Senhor viu, do jeito que o Senhor deseja. Eu queria que vocês ficassem de pé e estendessem suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado. Nós queremos te dar a graça por esse processo de 2024, por essas águas de 2024 que cobrem esse homem, Senhor. Obrigado por essas águas que vêm, essa condução que o Senhor fez desde o início do pastoreio dele até essa fase. O Senhor foi conduzindo ele a níveis, o Senhor foi conduzindo ele a etapas, Pai. E nessa etapa agora, nós declaramos, assim como esse homem foi carregado por essas águas, assim como esse homem entrou nessas águas, e essas águas não são comuns, não são águas comuns, são águas do Espírito, são as águas do Espírito que descem sobre ele, são as águas do Espírito que descem sobre essa igreja, é a obra do Espírito Santo
nos dias que antecedem a vinda de Cristo. É o pastoreio guiado pelo Espírito Santo nos dias que antecedem a vinda de Cristo. Eu declaro um homem completamente guiado pelo Espírito de Deus. Eu declaro um homem seguro internamente. Segurança no seu pastoreio. Você é seguro em muitas áreas, mas agora é uma mão que te sustenta nesse pastoreio 2024. Você vai ter uma segurança indescritível em cada passo que você der. Em cada passo que você der. O Espírito Santo pastoreando junto contigo, o Espírito Santo te levando, e essas águas limpando aquilo que a tua mão não tem conseguido, a tua mão tem tentado, a tua mão ela tem esforço, a tua mão tem diligência. A Bíblia diz: viste um homem diligente nos teus caminhos, no meio dos reis ele será colocado. Mas agora é a destra do Senhor com você. É a destra do Senhor com você. É a destra do Senhor. Sabe, o verbo da vida pode te ensinar até aqui, mas o Espírito Santo pode te ensinar até aqui, até em cima, até em cima, até em cima, até mais em cima, até mais em cima, até mais em cima, até mais em cima. Suba! Sobe, Jesus! Sobe! 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 Eu declaro: sobe! Sobe para o nível de 2024! Sobe! Sobe por dentro! Sobe! Uma alavanca dentro de você! Tirando os freios que você queria dar e o Espírito não quer. Tira os freios. Onde deixa a água conduzir. Deixa o Espírito conduzir sem medo, sem segurança. A tua autoridade, Jesus. A tua autoridade revestida de amor, de sabedoria, de leveza, de graça, de entendimento. A tua autoridade vai ser um ano mais leve para o Senhor e para a sua família. Vai ser um ano mais leve para os seus ministros nessa igreja. Vai ser um ano mais leve. E o mover do Espírito nessa igreja vai ser surpreendente. Hoje o Senhor percebeu uma unção que poucos perceberam inicialmente. Mas o Senhor percebeu, ela era bem pequenininha. E quando o seu pastoreio disse: tem uma unção diferente nesse lugar, o Senhor conseguiu virar chaves. São chaves virando coisas que o teu pastoreio vai virar na vida das pessoas. Um ano mais leve para o Mela, um ano mais leve para os meninos, um ano mais leve para a equipe do Verbo da Vida. Em nome de Jesus, e o mover do Espírito, Senhor, sobrenatural. E ondas de cura, Senhor, sobrenatural. E ondas de conversão sobrenatural, Senhor. Mas ondas de curas, Senhor. Eu vejo ondas de curas chegando, muitos enfermos chegando a essa igreja, e ondas de cura, ventos de cura começam a chegar de forma forte dentro do Verbo da Vida em Angola, Senhor. Nós te somos gratos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. É que ele está aqui comigo. Aqui. Obrigada.
Aleluia. 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 Você está aqui? Leida, obrigado pela tua sensibilidade. Os membros da diretoria, nós temos orado sempre e acredito para todos os membros da diretoria, nada do que foi falado aqui foi novidade. Amém. Nós temos partilhado que Deus tem falado isso. Então foi confirmação 100% dessa profecia. Obrigado.